Tudo começou quando Lucas encontrou uma câmera antiga dentro de uma caixa esquecida no fundo do depósito da empresa onde trabalhava. O lugar estava cheio de equipamentos velhos, computadores quebrados e pilhas de objetos que ninguém mais queria. A câmera parecia ter sido usada anos atrás, coberta por uma camada grossa de poeira, com a lente arranhada e um pequeno adesivo quase apagado colado na lateral. O estranho era a frase escrita nesse adesivo: "Não reproduzir". Lucas achou aquilo curioso, mas também meio ridículo. Para ele, aquilo parecia apenas algum tipo de brincadeira de quem trabalhava ali antes. Ele levou a câmera para casa naquela mesma noite, pensando que talvez pudesse usá-la para gravar alguns vídeos ou até vender o equipamento na internet. Quando chegou em casa, limpou a câmera, colocou para carregar e percebeu que havia um cartão de memória dentro dela. Naturalmente, sua curiosidade falou mais alto. Ele conectou o aparelho ao computador e abriu a pasta de arquivos. Havia apenas um vídeo. Sem título. Sem data. Apenas um arquivo estranho que parecia ter sido gravado durante a madrugada. Lucas hesitou por alguns segundos. A frase no adesivo voltou à sua cabeça: "Não reproduzir". Mesmo assim, ele clicou no vídeo. A gravação começou com uma imagem tremida, como se alguém estivesse segurando a câmera enquanto caminhava rapidamente por um corredor escuro. O som era baixo, mas era possível ouvir passos apressados e uma respiração pesada. A pessoa que estava filmando parecia estar com medo. Em alguns momentos, a câmera virava para trás, como se quem estivesse gravando estivesse verificando se algo vinha atrás. Lucas aumentou o volume para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Foi então que ouviu uma voz baixa, quase um sussurro. A pessoa atrás da câmera dizia repetidamente: "Ele está vindo, ele está vindo". O corredor parecia infinito, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas no teto. De repente, a câmera virou para frente novamente e mostrou uma porta no final do corredor. A pessoa correu até ela e tentou abrir, mas a porta não se mexia. O desespero na respiração ficou ainda mais evidente. Lucas estava completamente concentrado no vídeo, tentando entender aquilo. Então, pela primeira vez, algo apareceu na gravação. No fundo do corredor, muito distante, uma figura extremamente alta surgiu lentamente na escuridão. A figura era estranha demais para ser descrita facilmente. Parecia alta demais para ser uma pessoa normal, com braços longos que quase tocavam o chão. Ela não corria, não se apressava. Apenas caminhava lentamente na direção da câmera. O mais perturbador era o silêncio daquela coisa. Mesmo estando tão longe, Lucas teve a impressão de que aquela figura estava olhando diretamente para quem estivesse assistindo ao vídeo. A pessoa que segurava a câmera começou a bater desesperadamente na porta, tentando abri-la de qualquer maneira. O som ecoava pelo corredor enquanto a criatura continuava se aproximando. A gravação tremia tanto que às vezes ficava difícil enxergar. Lucas percebeu que estava segurando o mouse com força, completamente tenso. Então aconteceu algo que fez seu estômago gelar. A câmera caiu no chão. A imagem ficou torta, mostrando apenas parte do corredor. A pessoa que estava gravando saiu correndo para fora do enquadramento e desapareceu. Por alguns segundos, nada aconteceu. Apenas o corredor vazio. Até que a figura apareceu novamente, agora muito mais próxima da câmera. A criatura parou bem na frente da câmera caída no chão. Mesmo com a imagem torta, era possível ver suas pernas longas e finas ocupando quase toda a tela. Lucas aproximou o rosto do monitor tentando entender melhor o que estava vendo. A câmera continuava gravando em silêncio absoluto. Então, lentamente, aquela coisa se abaixou. O rosto da criatura finalmente apareceu na tela, mas não parecia um rosto humano. Era pálido, alongado e completamente sem expressão. Os olhos eram escuros demais, como buracos vazios. Durante alguns segundos, a criatura ficou apenas olhando para a câmera. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo parecia impossível, mas ele tinha a sensação de que aquela coisa estava olhando para ele. De repente, a criatura inclinou a cabeça de maneira estranha, como se estivesse tentando entender algo.
Então aproximou ainda mais o rosto da lente. A imagem ficou distorcida pela proximidade, mas antes do vídeo terminar, uma coisa ficou clara. A criatura abriu lentamente a boca e sussurrou algo quase inaudível. Lucas aumentou o volume ao máximo para tentar entender. O que ele ouviu fez seu sangue gelar. A criatura disse: "Agora eu sei onde você está." Lucas afastou o rosto do monitor imediatamente, sentindo o coração disparar. Ele tentou rir da situação, convencendo a si mesmo de que aquilo devia ser algum tipo de curta de terror ou uma gravação encenada. Ainda assim, algo naquela experiência parecia estranho demais. Ele decidiu fechar o vídeo e desligar o computador. Mas antes que pudesse fazer isso, percebeu algo que não estava ali antes. Um novo arquivo havia aparecido na pasta da câmera. Lucas franziu a testa. Ele tinha certeza absoluta de que havia apenas um vídeo quando abriu a pasta. Agora havia 2. O segundo arquivo tinha sido criado há poucos segundos. Com a mão levemente trêmula, ele clicou para abrir. A gravação começou imediatamente, mostrando a imagem de um quarto escuro iluminado apenas pela luz azul de um monitor. Lucas demorou alguns segundos para perceber o que estava vendo. Aquela gravação mostrava o quarto dele. Mostrava exatamente o mesmo lugar onde ele estava sentado naquele momento. Olhando para o computador, a câmera da gravação parecia estar posicionada no canto do quarto, filmando Lucas de costas enquanto ele assistia ao primeiro vídeo. O coração dele começou a bater tão forte que ele podia ouvir o som nos próprios ouvidos. Lentamente, ele virou a cabeça e olhou para trás, na direção do canto escuro do quarto. Não havia nada ali, apenas sombra. Lucas voltou os olhos para o monitor, tentando entender aquilo. No vídeo, a imagem continuava gravando normalmente. Então, algo começou a se mover na escuridão atrás dele. Uma figura extremamente alta surgiu lentamente no canto do quarto da gravação. Lucas sentiu o corpo inteiro gelar. Aquilo era a mesma criatura do corredor. No vídeo, a coisa começou a caminhar silenciosamente na direção dele. Cada passo parecia lento e inevitável. Lucas não teve coragem de olhar novamente para trás. Ele ficou paralisado observando a tela. No último segundo da gravação, a criatura parou exatamente atrás da cadeira dele, e lentamente começou a inclinar o rosto na direção da câmera. O vídeo terminou ali. Mas no silêncio do quarto de Lucas, algo parecia respirar bem perto dele. Mateus sempre gostou de explorar lugares abandonados. Para ele, havia algo fascinante em entrar em prédios esquecidos, hospitais desativados e casas onde ninguém morava há anos. Em uma noite de sábado, enquanto gravava conteúdo para seu canal, ele decidiu explorar um antigo prédio administrativo que ficava nos limites da cidade. O lugar estava completamente abandonado havia décadas, com janelas quebradas, portas enferrujadas e corredores cobertos de poeira. A única iluminação vinha da lanterna presa à câmera que ele usava para registrar tudo. O silêncio era tão profundo que cada passo ecoava pelos corredores vazios. Enquanto caminhava pelo terceiro andar, Mateus encontrou uma sala que parecia ter sido usada como arquivo. Armários metálicos enferrujados ocupavam todas as paredes, e pilhas de caixas estavam espalhadas pelo chão. Foi quando ele percebeu algo estranho em cima de uma mesa no canto da sala. Havia uma câmera antiga, muito parecida com as usadas por equipes de reportagem anos atrás. A câmera estava ligada. A pequena luz vermelha indicava que ela ainda gravava. Aquilo não fazia sentido, porque o prédio estava completamente vazio. Mateus aproximou-se lentamente da mesa, apontando sua própria câmera para o equipamento antigo. Ele pensou que talvez alguém tivesse estado ali antes dele, algum outro explorador ou criador de conteúdo. Mas não havia sinais recentes de presença humana. A poeira no chão estava intacta, exceto pelas pegadas dele. Mesmo assim, a câmera continuava ligada. Curioso, Mateus pegou o equipamento e verificou a pequena tela lateral. Havia uma gravação salva. O estranho era o horário. A filmagem tinha começado exatamente 2 horas antes dele chegar ao prédio. Sem pensar muito, ele apertou o botão de reprodução. A gravação começou imediatamente. A imagem mostrava o mesmo corredor do terceiro andar,
iluminado por uma lanterna muito parecida com a que ele usava. A câmera na gravação caminhava lentamente pelo corredor, exatamente na direção da sala onde Mateus estava naquele momento. O mais estranho era que a pessoa que segurava aquela câmera parecia seguir exatamente o mesmo caminho que ele havia feito minutos antes. Mateus continuou assistindo, cada vez mais confuso. A gravação mostrava a pessoa entrando na sala do arquivo. A câmera na filmagem virava lentamente para todos os lados, mostrando os armários, as caixas e finalmente a mesa onde a câmera estava agora. Durante alguns segundos, nada aconteceu. A gravação ficou parada, como se quem estivesse filmando estivesse observando algo fora do enquadramento. Então a câmera virou lentamente para o fundo da sala, exatamente para o ponto onde Mateus estava naquele momento assistindo ao vídeo. O coração dele disparou. A gravação mostrava a sala completamente vazia. Não havia ninguém ali. Mas, de repente, um som estranho começou a surgir no áudio da filmagem. Era um barulho arrastado, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo chão em algum lugar do prédio. Na gravação, a pessoa atrás da câmera começou a respirar mais rápido. A câmera tremia levemente enquanto o som ficava cada vez mais próximo. Mateus aumentou o volume da pequena tela da câmera antiga. O som arrastado ecoava pelos corredores do prédio na gravação. De repente, algo apareceu na filmagem. Uma sombra passando rapidamente pela porta da sala. A pessoa que segurava a câmera virou o equipamento na direção da porta imediatamente. O corredor estava escuro, mas algo parecia se mover lá fora. Lentamente, a câmera aproximou-se da porta. O silêncio voltou por alguns segundos. Então, uma figura extremamente alta passou lentamente pelo corredor, do outro lado da porta. Mateus sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Aquela coisa era alta demais para ser uma pessoa normal. A gravação mostrava apenas parte da silhueta, mas era possível perceber braços longos demais e uma postura completamente anormal. A pessoa que gravava parecia paralisada. A respiração no áudio ficou descontrolada. Então, lentamente, a câmera começou a se mover para trás, como se quem estivesse filmando estivesse recuando de medo. Mateus olhou para a porta da sala onde ele estava. O corredor do lado de fora continuava silencioso. Ele voltou os olhos para a tela da câmera antiga. Na gravação, a pessoa havia deixado a câmera sobre a mesa, exatamente no mesmo lugar onde Mateus a encontrou. A imagem agora mostrava apenas a sala vazia. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então o som arrastado voltou a ecoar, mas desta vez estava dentro da sala. Mateus sentiu um frio percorrer sua espinha. Na gravação, algo entrou lentamente no enquadramento da câmera. Era a mesma criatura alta e distorcida. Ela se movia devagar, como se estivesse examinando o ambiente. A criatura caminhou até a frente da câmera e ficou parada ali por vários segundos. Então inclinou a cabeça lentamente, como se estivesse olhando diretamente para quem assistia ao vídeo. Mateus estava completamente imóvel enquanto assistia aquilo. A criatura na gravação aproximou lentamente o rosto da lente da câmera. A imagem ficou distorcida pela proximidade, mas os detalhes eram claros o suficiente para causar um terror indescritível. O rosto era pálido, alongado e completamente sem expressão. Os olhos eram negros e profundos. Durante alguns segundos, aquela coisa ficou encarando a lente em silêncio absoluto. Então algo impossível aconteceu. A criatura moveu lentamente os olhos, não olhando para a câmera, mas olhando para fora da tela, como se estivesse olhando diretamente para Mateus. O coração dele quase parou quando a criatura abriu a boca e sussurrou algo que o áudio captou com clareza perturbadora. Ela disse apenas 3 palavras. Você chegou cedo. Naquele mesmo instante, um som pesado ecoou no corredor do lado de fora da sala onde Mateus estava, exatamente igual ao som arrastado da gravação. E naquele momento, ele percebeu uma coisa aterrorizante. O vídeo que ele estava assistindo ainda não tinha terminado. André trabalhava como técnico de informática em uma pequena empresa responsável por recuperar arquivos de celulares danificados. Quase todos os dias chegavam aparelhos quebrados, molhados ou completamente destruídos,
e a função dele era tentar salvar fotos, vídeos e documentos importantes para os clientes. Em uma tarde chuvosa, um policial apareceu na empresa trazendo um celular que havia sido encontrado perto de uma estrada isolada. O aparelho estava parcialmente quebrado, com a tela rachada e a bateria quase sem carga. O policial explicou que o dono do celular havia desaparecido há alguns dias e que a única coisa que poderia ajudar na investigação seriam os arquivos dentro do aparelho. André conectou o celular ao computador com cuidado e começou o processo de recuperação. Depois de alguns minutos, vários arquivos começaram a aparecer na tela. Fotos comuns, mensagens, alguns vídeos curtos, nada parecia fora do normal. Até que André encontrou um último arquivo. Um vídeo sem nome, sem data e sem qualquer informação de origem. Curioso, ele decidiu abrir o arquivo para verificar se poderia ajudar na investigação. O vídeo começou completamente escuro. Por alguns segundos, não era possível ver absolutamente nada, apenas ouvir um som baixo de vento passando por algum lugar aberto. André aumentou o volume para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Lentamente, a imagem começou a se ajustar a pouca luz. A gravação parecia ter sido feita durante a noite, em uma estrada de terra cercada por árvores. A câmera tremia levemente, como se estivesse sendo segurada por alguém que caminhava devagar. A única iluminação vinha de uma lanterna fraca apontada para frente. A pessoa que gravava parecia estar sozinha, respirando de forma pesada enquanto avançava pela estrada vazia. Em determinado momento, a câmera virou para trás rapidamente, como se quem estivesse filmando tivesse ouvido algo. Mas não havia ninguém ali. Apenas escuridão e árvores balançando com o vento. A pessoa voltou a apontar a câmera para frente e continuou andando. Então, ao longe, algo apareceu na estrada. No início parecia apenas uma sombra parada no meio do caminho. André aproximou o rosto da tela, tentando enxergar melhor. A pessoa que segurava o celular também parecia confusa, porque a câmera ficou parada por vários segundos focando naquela figura distante. Lentamente, quem estava gravando começou a se aproximar. A respiração no áudio ficou mais pesada, como se o medo estivesse aumentando a cada passo. A figura não se movia, apenas permanecia parada no meio da estrada. Quando a câmera chegou mais perto, a imagem finalmente revelou algo perturbador. Aquilo parecia uma pessoa, mas havia algo profundamente errado com sua postura. O corpo era alto demais, os braços pendiam de maneira estranha e a cabeça estava inclinada para um lado, como se o pescoço estivesse quebrado. A lanterna iluminou o rosto da figura por um segundo, e naquele momento ficou claro que aquilo não era uma pessoa normal. O rosto da criatura era pálido demais, quase sem cor alguma. Os olhos pareciam completamente escuros, sem qualquer brilho refletindo a luz da lanterna. A pessoa que gravava ficou imóvel por alguns segundos, como se não soubesse o que fazer. Então a criatura começou a se mover, mas não caminhando como alguém normal. Ela se arrastava lentamente pela estrada, dobrando as pernas de maneira estranha, quase animal. A respiração da pessoa atrás da câmera ficou completamente descontrolada. A gravação tremia muito enquanto a pessoa começava a recuar. A criatura continuava se aproximando devagar, inclinando a cabeça cada vez mais, como se estivesse observando algo interessante. De repente, a pessoa que gravava virou-se e começou a correr pela estrada. O vídeo ficou caótico, com a imagem tremendo violentamente enquanto os passos ecoavam pelo caminho de terra. Mas algo ainda podia ser ouvido claramente no áudio da gravação. Outro som de passos, muito mais pesados, correndo logo atrás. André sentiu o coração acelerar enquanto assistia àquela cena. A gravação mostrava a pessoa correndo desesperadamente pela estrada escura, quase sem conseguir manter o celular firme. Em determinado momento, ela tropeçou e caiu no chão. A câmera caiu junto, ficando virada para o lado. A imagem mostrava apenas parte da estrada iluminada pela lanterna caída. Por alguns segundos, só era possível ouvir a respiração desesperada da pessoa tentando se levantar. Então o som de passos pesados parou muito perto da câmera. Lentamente, uma sombra enorme apareceu no enquadramento. A criatura havia alcançado a pessoa. A câmera capturou apenas as pernas longas e deformadas da coisa se aproximando. A respiração da pessoa ficou ainda mais desesperada. Então,
Lentamente, a criatura se abaixou na frente da câmera caída. O rosto pálido apareceu novamente na gravação, olhando diretamente para a lente do celular. André ficou completamente imóvel diante do monitor. A criatura no vídeo aproximou o rosto cada vez mais da câmera, até que seus olhos escuros preencheram quase toda a tela. Durante alguns segundos, ela ficou ali parada, encarando a lente. Então algo impossível aconteceu. A criatura começou a mover lentamente os olhos, como se estivesse olhando além da câmera. Como se estivesse olhando diretamente para quem assistia ao vídeo. André sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. No vídeo, a criatura abriu lentamente a boca e sussurrou algo com uma voz extremamente baixa, mas claro o suficiente para ser entendido. Ela disse apenas uma frase: "Você também viu agora." No mesmo instante em que o vídeo terminou, o computador de André fez um pequeno som de notificação. Um novo arquivo de vídeo havia acabado de aparecer na pasta recuperada do celular. André hesitou por alguns segundos, antes de perceber algo que fez seu sangue gelar. O nome do novo arquivo era simplesmente Próximo Espectador. Bruno trabalhava como editor de vídeo para um pequeno canal de documentários na internet. Grande parte do seu trabalho consistia em organizar gravações enviadas por pessoas comuns, analisando imagens e escolhendo trechos interessantes para os episódios do canal. Em uma noite silenciosa de trabalho, ele recebeu um pacote de arquivos enviado por um remetente desconhecido. O e-mail era estranho. Não havia explicação, não havia mensagem, apenas um link para download e um título curto no assunto: "Não assista sozinho." Bruno achou aquilo curioso, mas também pensou que poderia ser apenas alguém tentando enviar algum material misterioso para aparecer no canal. Ele baixou os arquivos e abriu a pasta no computador. Dentro dela havia apenas um vídeo. O arquivo não tinha nome, data ou qualquer tipo de identificação. Era apenas um vídeo pesado, com quase 40 minutos de duração. Bruno colocou os fones de ouvido, abriu o programa de edição e decidiu assistir ao material para ver se havia algo que pudesse ser aproveitado. A gravação começou mostrando uma estrada vazia durante a madrugada. A câmera parecia estar presa ao painel de um carro, como aquelas câmeras usadas em veículos para registrar viagens. O carro avançava lentamente por uma estrada de terra cercada por árvores escuras. A iluminação vinha apenas dos faróis do próprio veículo, criando sombras longas que se moviam entre os troncos das árvores. Durante vários minutos, nada aconteceu na gravação. Apenas o carro seguindo pela estrada silenciosa. Bruno pensou em pular algumas partes do vídeo para economizar tempo, mas algo no clima daquela gravação o manteve assistindo. A estrada parecia interminável. Não havia casas, postes de luz ou qualquer sinal de civilização. Apenas árvores e escuridão. Então, de repente, algo apareceu na frente do carro. Uma figura estava parada bem no meio da estrada. O carro diminuiu a velocidade lentamente até parar a poucos metros da pessoa. Bruno inclinou-se para frente na cadeira, tentando entender quem poderia estar ali no meio do nada naquela hora da noite. A câmera do carro captava apenas a silhueta da pessoa iluminada pelos faróis. A figura era extremamente alta e permanecia completamente imóvel. Durante vários segundos, o motorista do carro não fez nada. A gravação captava apenas o som do motor ligado e o vento passando pelas árvores. Então, lentamente, a pessoa no meio da estrada começou a caminhar em direção ao carro. Algo naquela caminhada parecia estranho. Os movimentos eram lentos demais, rígidos demais. Quando a figura chegou mais perto da luz dos faróis, Bruno percebeu algo perturbador. Aquela coisa não estava andando de maneira normal. Seus braços eram longos demais, e os passos pareciam dobrar as pernas em ângulos impossíveis. O motorista dentro do carro parecia ter percebido a mesma coisa. O áudio da gravação captou uma respiração nervosa vindo de dentro do veículo. A câmera continuava filmando enquanto a criatura se aproximava lentamente do carro. Quando chegou perto o suficiente para que o rosto fosse iluminado pelos faróis, Bruno sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O rosto da criatura era pálido, completamente sem expressão, com olhos escuros que pareciam absorver toda a luz ao redor. A criatura parou bem na frente do carro e ficou olhando diretamente para a câmera presa no painel. Durante alguns segundos,
Ninguém se moveu. Então a criatura inclinou lentamente a cabeça para um lado, como se estivesse tentando entender algo. De repente, o motor do carro acelerou. O motorista parecia ter decidido fugir. O carro arrancou bruscamente, desviando da criatura e voltando a acelerar pela estrada escura. A câmera tremia com o movimento do veículo enquanto o motorista respirava de maneira descontrolada. Bruno observava a tela sem conseguir piscar. Durante alguns minutos, parecia que o carro havia conseguido escapar. A estrada continuava vazia. Nenhum sinal da criatura. Então algo extremamente estranho aconteceu. No reflexo do para-brisa, algo apareceu dentro do carro. Bruno pausou o vídeo imediatamente e voltou alguns segundos. Ele ampliou a imagem com o programa de edição. O que apareceu no reflexo fez seu estômago gelar. A criatura estava sentada no banco de trás do carro. Bruno voltou a dar play no vídeo lentamente. Na gravação, o motorista ainda parecia não ter percebido que não estava mais sozinho. O carro continuava avançando pela estrada enquanto o reflexo no vidro mostrava claramente a criatura sentada atrás dele, completamente imóvel. Durante vários segundos, ela apenas observava o motorista em silêncio. Então, lentamente, a criatura levantou o braço longo e colocou a mão no encosto do banco da frente. A gravação captou o momento exato em que o motorista finalmente olhou para o retrovisor. O grito que ecoou dentro do carro foi alto e desesperado. O vídeo ficou caótico quando o volante virou bruscamente e o carro saiu da estrada. A câmera perdeu o foco por alguns segundos. Quando a imagem voltou, o veículo estava parado entre as árvores. O motorista não estava mais no banco. A câmera continuava gravando o interior vazio do carro, até que a criatura lentamente se inclinou para frente e olhou diretamente para a lente. O vídeo terminou ali. Mas alguns segundos depois, o computador de Bruno começou a reproduzir automaticamente outro arquivo, gravado pela webcam dele naquele exato momento. Rafael trabalhava como vigilante noturno em um prédio comercial antigo no centro da cidade. O lugar ficava completamente vazio durante a madrugada, com apenas o som distante de carros passando nas avenidas e o leve zumbido das luzes fluorescentes nos corredores. Para passar o tempo durante as longas horas de turno, Rafael costumava observar as câmeras de segurança espalhadas por todo o prédio. Havia mais de 20 monitores ligados na pequena sala de vigilância, cada um mostrando um corredor, escada ou entrada diferente do edifício. Na maioria das noites, nada acontecia. Apenas corredores vazios e salas escuras. Em uma madrugada particularmente silenciosa, Rafael percebeu algo estranho em uma das telas. Uma das câmeras do estacionamento subterrâneo estava gravando algo que não deveria estar ali. Havia uma pessoa parada no meio do estacionamento. O estranho era que o prédio já estava fechado havia horas, e ninguém deveria estar ali dentro. Rafael aproximou a cadeira da mesa e focou sua atenção naquela tela. A câmera mostrava claramente a figura parada entre dois pilares de concreto no estacionamento. A iluminação fraca do local tornava difícil identificar quem era a pessoa, mas algo parecia errado na maneira como ela estava parada. Não havia movimento algum, nenhum gesto, nenhuma tentativa de andar ou sair do lugar. Apenas uma silhueta completamente imóvel. Rafael pegou o rádio comunicador para chamar outro segurança que patrulhava o prédio, mas lembrou-se de que naquela noite ele estava sozinho no turno. Isso fez um leve desconforto crescer dentro dele. Ele voltou a olhar para a tela. A figura ainda estava ali, mas agora parecia um pouco mais perto da câmera. Rafael franziu a testa tentando entender se aquilo era apenas impressão. Ele voltou alguns segundos na gravação da câmera para verificar. O vídeo mostrou claramente que a figura realmente estava mais distante antes. Aquilo significava que, em algum momento, ela havia se movido, mesmo sem que Rafael tivesse percebido. Ele começou a sentir um leve frio percorrer a espinha. Voltou a assistir a gravação em velocidade normal. Durante quase um minuto inteiro, nada aconteceu. A figura permaneceu parada. Então, de repente, ela se moveu, mas não caminhando como alguém normal. A criatura deu um passo extremamente lento para frente, quase arrastando o pé pelo chão do estacionamento.
Rafael prendeu a respiração. Aquela coisa era alta demais. Muito mais alta do que qualquer pessoa normal. A câmera continuava gravando enquanto a figura se aproximava lentamente do campo de visão. Agora era possível perceber mais detalhes. Os braços eram longos demais e pendiam de maneira estranha ao lado do corpo. A cabeça estava inclinada para um lado em um ângulo impossível, como se o pescoço estivesse quebrado. Rafael sentiu o coração começar a bater mais rápido. Ele pegou o telefone da sala de segurança pensando em ligar para a polícia, mas antes que pudesse discar qualquer número, algo mudou na tela. A criatura parou de se mover. Durante alguns segundos, ela ficou completamente imóvel novamente. Então levantou lentamente a cabeça. Pela primeira vez, parecia estar olhando diretamente para a câmera de segurança. Rafael engoliu seco enquanto observava a tela. A criatura inclinou a cabeça lentamente para o outro lado, como se estivesse examinando a câmera. Então algo ainda mais estranho aconteceu. Ela começou a caminhar diretamente em direção ao equipamento. Cada passo ecoava silenciosamente pelo estacionamento vazio. Quando finalmente chegou perto da câmera, o rosto da criatura apareceu claramente na imagem. Era pálido, extremamente alongado e completamente sem expressão. Os olhos eram escuros demais, como buracos profundos que pareciam engolir toda a luz ao redor. Rafael sentiu o corpo inteiro gelar quando a criatura levantou lentamente um dos braços longos e apontou diretamente para a câmera. Naquele momento, todos os monitores da sala de vigilância piscaram ao mesmo tempo. Rafael virou rapidamente a cabeça para olhar ao redor. Quando voltou os olhos para a tela do estacionamento, a criatura havia desaparecido. A câmera mostrava apenas o espaço vazio entre os pilares de concreto. Rafael soltou um suspiro nervoso, tentando convencer a si mesmo de que aquilo poderia ter sido algum tipo de falha na imagem. Mas então ele percebeu algo que fez seu sangue gelar completamente. Lentamente, uma nova figura apareceu em outro monitor, na câmera do corredor que ficava exatamente do lado de fora da sala de vigilância. A criatura estava agora dentro do prédio. Ela caminhava lentamente pelo corredor vazio, aproximando-se cada vez mais da porta onde Rafael estava sentado. E antes que a gravação terminasse, a última câmera mostrou algo impossível. A criatura parou em frente à porta e lentamente levantou a cabeça, olhando diretamente para a pequena câmera que ficava dentro da sala, olhando diretamente para Rafael. Carla era estudante de cinema e precisava produzir um curta para um trabalho final da faculdade. Como não tinha dinheiro para alugar equipamentos caros, decidiu comprar uma câmera usada em um site de vendas online. Alguns dias depois, o pacote chegou em sua casa. A câmera era antiga, mas parecia funcionar perfeitamente. Enquanto examinava o equipamento, Carla percebeu que havia um cartão de memória dentro dele. Isso não era incomum. Muitas pessoas esqueciam de retirar os cartões antes de vender aparelhos usados. Curiosa, ela conectou a câmera ao computador para verificar se havia algum arquivo antigo que precisasse ser apagado. Quando abriu a pasta do cartão de memória, encontrou apenas um vídeo. O arquivo tinha quase 1 hora de duração e nenhum título. Carla pensou em apagar o arquivo imediatamente, mas decidiu assistir alguns minutos primeiro para ter certeza de que não havia nada importante ali. Ela clicou no vídeo e a gravação começou. A filmagem mostrava o interior de uma casa escura. A câmera parecia estar parada em cima de uma mesa, apontada para uma sala pequena iluminada apenas por uma lâmpada fraca no teto. A qualidade da imagem era granulada, como se tivesse sido gravada muitos anos atrás. Durante os primeiros minutos, nada aconteceu. Apenas a sala vazia e o silêncio pesado do ambiente. Carla quase fechou o vídeo, pensando que aquilo não passava de um teste de câmera antigo. Então algo mudou. Uma porta no fundo da sala começou a se abrir lentamente. O som da dobradiça rangendo ecoou claramente no áudio da gravação. Carla inclinou-se na cadeira, agora curiosa para entender o que aconteceria. A porta abriu completamente, mas ninguém entrou. A sala voltou a ficar em silêncio por alguns segundos. Então um som estranho começou a surgir. Era o som de passos vindo de algum lugar da casa. Passos lentos, pesados e arrastados, ecoando pelo corredor atrás da porta aberta.
A câmera continuava gravando a sala vazia enquanto o som se aproximava cada vez mais. Carla percebeu que estava prendendo a respiração enquanto assistia. Finalmente, algo apareceu na porta. Uma figura extremamente alta entrou lentamente na sala. A criatura tinha uma postura completamente anormal. Os braços eram longos demais, quase tocando o chão, e a cabeça estava inclinada para um lado de forma estranha. A criatura parou no meio da sala e ficou imóvel por vários segundos. Carla sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava aquilo. Havia algo profundamente perturbador naquela presença silenciosa. A criatura começou a se mover lentamente pelo cômodo. Seus passos eram pesados, quase arrastados, produzindo um som baixo no piso de madeira. Ela parecia observar o ambiente, virando a cabeça lentamente para todos os lados. Em determinado momento, a criatura parou bem na frente da câmera. Agora seu corpo ocupava quase toda a imagem. Carla aproximou o rosto do monitor tentando enxergar melhor. Lentamente, a criatura começou a se abaixar em direção à lente. Quando o rosto finalmente apareceu na gravação, Carla sentiu o estômago gelar. O rosto era pálido, alongado e completamente sem expressão. Os olhos eram escuros demais, como se fossem buracos vazios. Durante alguns segundos, aquela coisa ficou encarando diretamente a câmera. Carla ficou completamente imóvel diante do computador. Na gravação, a criatura aproximou ainda mais o rosto da lente, até que a imagem ficou distorcida pela proximidade. Então algo ainda mais perturbador aconteceu. A criatura inclinou lentamente a cabeça para o lado, como se estivesse tentando observar algo além da câmera. Carla sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se aquela coisa estivesse olhando através da tela. Então a criatura abriu lentamente a boca e sussurrou algo tão baixo que Carla precisou aumentar o volume para entender. A frase foi curta, mas extremamente clara. A criatura disse: "Você também está assistindo." No mesmo instante, a luz do quarto de Carla piscou rapidamente. Carla virou a cabeça imediatamente para olhar ao redor do quarto. Tudo parecia normal. Nenhuma porta aberta, nenhuma sombra se movendo. Ela respirou fundo e voltou os olhos para o monitor. O vídeo ainda estava rodando. Na gravação, a criatura havia desaparecido da sala. A câmera mostrava novamente o cômodo vazio. Carla suspirou aliviada, até perceber algo que fez seu sangue gelar completamente. Um reflexo apareceu na tela do computador, causado pela luz fraca do quarto dela. No reflexo do monitor, era possível ver claramente a porta do quarto de Carla atrás dela, abrindo lentamente. E antes que ela tivesse coragem de se virar, um novo som surgiu no quarto silencioso. O mesmo som pesado de passos arrastados que havia na gravação começou a ecoar logo atrás da cadeira onde ela estava sentada. Tiago trabalhava com restauração de arquivos antigos para um pequeno estúdio que produzia documentários. Em uma manhã comum, ele recebeu um HD externo enviado por uma produtora que queria recuperar imagens gravadas anos atrás para um projeto esquecido. O dispositivo estava parcialmente danificado, com vários arquivos corrompidos e nomes ilegíveis. Ainda assim, Tiago iniciou o processo de recuperação, como fazia todos os dias. Após algumas horas, apenas um arquivo de vídeo conseguiu ser restaurado completamente. O estranho era que não havia qualquer informação sobre aquele material. Sem nome, sem data, sem origem. Apenas um vídeo longo, aparentemente gravado por uma câmera fixa. Curioso, Tiago decidiu assistir antes de enviar qualquer retorno para a produtora. Ele deu play, sem imaginar que aquele seria o único vídeo que ele jamais deveria ter recuperado. A gravação mostrava o interior de uma sala branca, completamente vazia. Não havia móveis, janelas ou qualquer tipo de decoração. Apenas paredes lisas, um piso claro e uma única cadeira posicionada bem no centro do ambiente. A câmera parecia estar presa no canto superior da sala, como aquelas usadas em sistemas de vigilância. Durante vários minutos, nada aconteceu. O silêncio era absoluto. Tiago até pensou que o vídeo estivesse travado, mas o contador de tempo continuava avançando normalmente. Então, depois de quase 5 minutos, a porta da sala se abriu lentamente.
Um homem entrou. Ele parecia comum à primeira vista, vestindo roupa simples, mas havia algo estranho em sua expressão. Ele caminhou até a cadeira e sentou-se, olhando fixamente para o chão. A porta atrás dele se fechou sozinha. O homem permaneceu sentado em silêncio por alguns minutos. Então, lentamente, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para a câmera. Tiago sentiu um leve desconforto ao perceber aquilo. Era como se o homem soubesse que estava sendo observado. O olhar dele era vazio, mas ao mesmo tempo parecia carregado de alguma coisa impossível de explicar. De repente, o homem começou a falar. A voz era baixa, quase um sussurro. Ele dizia frases desconexas, como se estivesse respondendo perguntas que não podiam ser ouvidas. Eu não devia ter visto, ele repetia várias vezes. Tiago aumentou o volume, tentando entender melhor. O homem continuava falando sozinho, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse tentando se comunicar com alguém do outro lado da tela. Então algo começou a mudar. A imagem da gravação apresentou pequenas falhas, como interferências rápidas. O rosto do homem parecia distorcer por alguns frames, como se algo estivesse errado com o vídeo. Mas o mais estranho não era isso. Aos poucos, Tiago percebeu que havia algo surgindo atrás do homem. No começo parecia apenas uma sombra na parede branca. Mas a sombra não seguia nenhum padrão de luz. Ela se movia sozinha. Lentamente, aquela forma escura começou a ganhar contorno, como se estivesse tomando forma atrás da cadeira. O homem continuava falando, completamente alheio ao que estava acontecendo atrás dele. Tiago sentiu o coração acelerar enquanto observava a cena. A sombra cresceu até se tornar algo muito mais definido. Era uma figura alta, com braços longos e uma silhueta distorcida. Ela estava parada exatamente atrás do homem, quase encostando nele. O mais perturbador era que o homem ainda não parecia perceber a presença daquilo. Ele continuava olhando para a câmera, repetindo frases desconexas. Então, de repente, ele parou de falar. O silêncio tomou conta da gravação novamente. Lentamente, o homem começou a virar a cabeça, não para olhar para trás, mas para olhar ainda mais diretamente para a câmera. Seus olhos se arregalaram levemente. E então ele disse algo que fez Tiago gelar. Ele está atrás de você também. Tiago congelou diante da tela. O vídeo continuava rodando. Na gravação, a figura atrás do homem começou a se mover. Lentamente, ela levantou um dos braços longos e apontou diretamente para a câmera. No mesmo instante, a imagem apresentou uma falha forte, e quando voltou, o homem não estava mais na cadeira. A sala estava vazia novamente. Tiago respirava pesado, tentando processar aquilo. Então o vídeo mudou sozinho. Sem qualquer corte, a imagem da sala branca foi substituída por outra cena. Agora a câmera mostrava um quarto escuro, iluminado apenas pela luz de um monitor. Tiago demorou alguns segundos para perceber o que estava vendo. Aquela gravação mostrava exatamente o quarto onde ele estava sentado naquele momento. A cadeira, a mesa, o computador, tudo igual. E no canto escuro do quarto, algo começava a se formar lentamente. Uma sombra alta, surgindo exatamente atrás dele. Juliana era responsável por gerenciar o conteúdo de um grande canal de vídeos na internet, onde milhares de pessoas enviavam gravações todos os dias. A maioria dos arquivos era descartada rapidamente, vídeos comuns, brincadeiras sem graça ou relatos pouco interessantes. Mas, em uma noite específica, enquanto revisava a fila de envios, um arquivo chamou sua atenção. O título era simples, mas perturbador. Se você recebeu isso, não assista até o final. Aquilo imediatamente despertou a curiosidade dela. O vídeo não tinha descrição, não tinha remetente identificado, e o mais estranho era que o sistema não mostrava de onde aquele arquivo havia sido enviado. Mesmo assim, Juliana clicou para assistir, acreditando que poderia ser apenas mais um conteúdo tentando chamar a atenção. A tela ficou preta por alguns segundos, até que a gravação começou. O vídeo mostrava a tela de um computador sendo gravada, como se alguém estivesse registrando tudo o que fazia. A área de trabalho era simples, com poucos ícones,
e o cursor se movia lentamente, como se a pessoa estivesse hesitando em cada ação. Após alguns segundos, o cursor abriu um arquivo de vídeo chamado Não Abra. Juliana franziu a testa ao perceber aquilo. Era como se o vídeo que ela estava assistindo mostrasse outra pessoa prestes a cometer o mesmo erro. Dentro da gravação, o vídeo foi aberto. A imagem mudou para um quarto escuro, iluminado apenas por uma luz fraca vinda de algum lugar fora do enquadramento. A câmera parecia estar posicionada no alto, mostrando o cômodo inteiro. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Apenas o silêncio. De repente, um som começou a ecoar no vídeo dentro do vídeo. Um ruído baixo, irregular, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. A pessoa que gravava a tela aproximou o cursor, aumentando o volume. O som ficou mais claro e mais próximo. Juliana sentiu um leve desconforto enquanto assistia. Na gravação interna, uma porta começou a se abrir lentamente. O mesmo padrão, o mesmo tipo de cena que ela já tinha visto em outros conteúdos de terror. Mas havia algo diferente ali. Algo mais real, mais pesado. A porta se abriu completamente e uma figura extremamente alta apareceu no vão. O corpo era desproporcional, com braços longos demais e uma postura completamente errada. A criatura entrou no quarto lentamente, arrastando os pés de maneira quase imperceptível. Juliana começou a sentir o coração bater mais rápido. O vídeo continuava. Dentro da gravação, a criatura caminhava pelo quarto, observando tudo ao redor. Então, lentamente, ela parou no centro do cômodo. Durante alguns segundos, ficou completamente imóvel. E então, levantou a cabeça. Não para olhar a câmera daquele vídeo, mas para olhar algo além. Juliana sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se aquela coisa estivesse olhando para fora da gravação, olhando para quem estivesse assistindo. No vídeo, o cursor do computador hesitou. Parecia que a pessoa que estava gravando também havia percebido aquilo. O mouse tremia levemente na tela. De repente, o vídeo dentro do vídeo travou. A imagem congelou exatamente no momento em que a criatura estava olhando diretamente para a câmera. Juliana soltou um suspiro nervoso, até perceber que algo ainda se movia na tela. Não dentro do vídeo, mas fora dele. O cursor do computador começou a se mover sozinho. Lentamente, ele fechou o vídeo que estava sendo assistido e abriu a câmera do próprio computador. Juliana ficou completamente imóvel. A imagem agora mostrava o rosto da pessoa que estava assistindo aquele vídeo originalmente. Mas havia algo errado. Atrás daquela pessoa, uma sombra extremamente alta estava parada. Juliana sentiu o corpo gelar. A gravação continuava mostrando a tela do computador daquela outra pessoa, mas agora era impossível não entender o que estava acontecendo. Aquilo não era apenas um vídeo. Era um padrão. Era como se cada pessoa que assistisse se tornasse parte da gravação seguinte. O cursor continuava se movendo sozinho, como se estivesse sendo controlado por algo invisível. Então a tela mudou novamente. Agora não mostrava mais o computador da pessoa desconhecida. Mostrava outra tela, mais recente. Juliana demorou alguns segundos para perceber, até que seu coração disparou. A gravação agora mostrava exatamente o computador dela, naquele momento. O cursor na tela começou a se mover lentamente, abrindo um novo arquivo. O nome apareceu claramente antes do vídeo iniciar. Você é a próxima gravação. Eduardo era responsável por revisar conteúdos denunciados em uma plataforma de vídeos, removendo material proibido ou perturbador antes que se espalhasse. Na maioria das vezes, eram vídeos comuns, brigas, acidentes ou conteúdos falsos tentando parecer assustadores. Mas, em uma madrugada silenciosa, um arquivo chamou sua atenção de forma diferente. O título era estranho: Última reprodução registrada. Não havia descrição, não havia canal, não havia histórico de upload. Era como se o vídeo simplesmente tivesse surgido no sistema. Eduardo hesitou por alguns segundos, mas como parte do trabalho, precisava assistir pelo menos parte do conteúdo. Ele colocou os fones, respirou fundo e deu play.
Nos primeiros segundos, a tela ficou completamente preta, até que uma imagem começou a aparecer lentamente. A gravação mostrava uma sala escura, iluminada apenas pela luz fraca de uma televisão ligada no canto. A câmera parecia estar posicionada no alto, como se fosse um sistema de vigilância improvisado. A qualidade da imagem era baixa, com interferências constantes e pequenos ruídos visuais. No centro da sala havia uma cadeira, e alguém sentado nela. A pessoa estava completamente imóvel, de costas para a câmera, olhando fixamente para a televisão. Eduardo aumentou o volume, tentando entender melhor o que estava acontecendo. O som da TV era estranho, não parecia um programa comum. Era como um ruído estático misturado com vozes distorcidas. De repente, a pessoa na cadeira se mexeu. Lentamente, ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo algo. Eduardo se inclinou na cadeira, sentindo um leve desconforto crescer. A pessoa no vídeo continuava olhando para a televisão, mas algo parecia mudar no ambiente. A imagem começou a apresentar pequenas distorções, como se o próprio vídeo estivesse sendo afetado por alguma interferência. Então, algo apareceu na tela da televisão dentro da gravação. No início era apenas uma sombra, mas aos poucos foi ganhando forma. Era uma figura extremamente alta, com braços longos demais e uma silhueta distorcida. A criatura estava dentro da televisão, olhando diretamente para a pessoa sentada na cadeira. Eduardo prendeu a respiração. No vídeo, a pessoa finalmente reagiu. Lentamente, ela começou a levantar. A pessoa ficou de pé diante da televisão, completamente imóvel por alguns segundos. Então deu um passo à frente. A criatura na tela da TV também se moveu. Era como se as duas coisas estivessem conectadas. Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha enquanto observava aquilo. Lentamente, a pessoa começou a se aproximar da televisão, e a criatura dentro da tela fazia o mesmo movimento. Quando finalmente ficaram frente a frente, algo impossível aconteceu. A imagem da TV distorceu completamente, e a criatura começou a sair da tela. Primeiro os braços longos atravessaram o vidro, depois o corpo inteiro começou a se formar do lado de fora. A pessoa não tentou fugir, apenas ficou parada, olhando diretamente para aquela coisa. Eduardo sentiu o coração disparar. A gravação mostrava a criatura agora completamente fora da televisão, dentro da sala. Ela era muito mais alta do que parecia antes. Lentamente, a criatura se aproximou da pessoa. Durante alguns segundos, as duas ficaram frente a frente, completamente imóveis. Então, a criatura levantou um dos braços e tocou o rosto da pessoa. No mesmo instante, a imagem apresentou uma falha intensa. Quando voltou, a cadeira estava vazia. A televisão continuava ligada, mas agora mostrava algo diferente. Não era mais a sombra. Era outra imagem. Eduardo franziu a testa tentando entender, até perceber algo que fez seu sangue gelar. A televisão dentro da gravação agora mostrava outro ambiente. Um quarto escuro, iluminado apenas pela luz de um monitor. Eduardo demorou alguns segundos para reconhecer o lugar, até que o choque tomou conta dele. Aquela imagem era o quarto dele, exatamente como estava naquele momento. A cadeira, a mesa, o computador, tudo igual. No vídeo, era possível ver ele mesmo sentado, assistindo a gravação. Eduardo ficou completamente paralisado. Na televisão dentro do vídeo, algo começou a surgir atrás dele. Uma sombra extremamente alta, tomando forma lentamente. Ele sentiu um frio intenso percorrer todo o corpo. Sem coragem de se virar, ficou encarando a tela. E então, no vídeo, a versão dele que estava sendo gravada começou a levantar lentamente. Mas Eduardo, na vida real, ainda estava sentado. E foi nesse momento que ele percebeu que o vídeo ainda não estava mostrando o presente, estava mostrando o que ia acontecer em seguida. Felipe trabalhava editando transmissões ao vivo que ficavam arquivadas em uma plataforma pouco conhecida. Era um trabalho simples: revisar lives antigas, cortar trechos desnecessários e organizar o conteúdo para republicação. Em uma noite comum, ele recebeu acesso a uma transmissão que havia sido automaticamente removida do sistema por atividade incomum.
Isso não era raro. Geralmente eram falhas técnicas ou problemas de conexão. Mas aquele arquivo era diferente. Não havia nome de usuário, não havia título e o horário da transmissão estava marcado como indefinido. Como se nunca tivesse acontecido oficialmente. Curioso, Felipe decidiu abrir o vídeo bruto da live. Assim que clicou, a gravação começou imediatamente. Sem tela de introdução, sem aviso, como se ele tivesse entrado no meio de algo que já estava acontecendo há muito tempo. A transmissão mostrava o interior de um quarto escuro, iluminado apenas por uma luz fraca vinda de um monitor. A câmera parecia estar posicionada na frente de uma mesa, como se alguém estivesse fazendo uma live comum. Mas não havia ninguém ali. Apenas a cadeira vazia e o som leve de um microfone captando o silêncio do ambiente. Durante vários minutos, nada aconteceu. Felipe pensou em avançar o vídeo, mas algo naquela gravação o incomodava. Era o silêncio. Um silêncio pesado demais, como se o ambiente estivesse esperando por algo. De repente, o microfone captou um som. Um ruído baixo, irregular, como se algo estivesse respirando bem perto dele. Felipe franziu a testa e aumentou o volume. A respiração continuava, lenta e profunda, mas não vinha do quarto da transmissão. Parecia próxima demais, quase como se estivesse sendo captada do lado de fora do microfone. Então, sem aviso, a cadeira no vídeo se moveu levemente para trás. Não havia ninguém ali, mas algo a tinha empurrado. Felipe sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Na gravação, a câmera apresentou uma pequena interferência. Quando a imagem estabilizou, algo estava diferente. No fundo do quarto, próximo à parede, havia uma sombra que não estava ali antes. Uma forma alta, parada, quase imperceptível na escuridão. Felipe aproximou o rosto da tela tentando enxergar melhor. A sombra parecia ganhar forma lentamente. Era alta demais, com proporções erradas, braços longos que se estendiam até perto do chão. A criatura não se movia, apenas permanecia ali, parada no fundo do quarto. Então, de repente, a transmissão começou a travar. A imagem congelava por frações de segundo, e a cada falha, a criatura parecia estar mais próxima da câmera. Não havia transição, não havia movimento natural. Apenas cortes bruscos, aproximando aquela coisa cada vez mais. Felipe sentiu o coração acelerar. Aquilo não era um vídeo comum. A gravação continuava falhando. A cada novo frame, a criatura surgia mais perto, até que finalmente estava ao lado da cadeira vazia. Lentamente, ela inclinou a cabeça para frente, como se estivesse olhando diretamente para a câmera. O rosto era pálido, alongado e completamente sem expressão. Os olhos escuros pareciam absorver toda a luz ao redor. Durante alguns segundos, tudo ficou em silêncio absoluto. Então, o microfone captou novamente o som de respiração, mas dessa vez não vinha da transmissão. Felipe congelou. Ele percebeu que o som estava vindo do quarto dele. Sem coragem de se virar, Felipe ficou encarando a tela. Na transmissão, a criatura começou a levantar lentamente um dos braços, apontando diretamente para a câmera. No mesmo instante, o vídeo travou completamente. A imagem congelou naquele exato momento. Felipe tentou fechar o arquivo, mas o computador não respondia. Então, a tela piscou. A transmissão desapareceu e foi substituída pela imagem da webcam dele. O quarto de Felipe apareceu na tela, exatamente como estava naquele momento. A cadeira, a mesa, o monitor e ele, sentado. Por alguns segundos, nada aconteceu. Até que, lentamente, algo começou a se formar atrás dele. Uma sombra alta, surgindo exatamente onde a luz não alcançava. E antes que Felipe pudesse reagir, o microfone captou claramente um sussurro, vindo de dentro do quarto. Agora você está ao vivo.